Como eu trabalho muito no grupo de mentoria, para liberar crenças limitantes, para liberar as pessoas que ficam, só para esclarecer, tá? Crenças limitantes são crenças, são beliefs que você formou na sua mente, já se repetiram tanto que muitas vezes estão te limitando. E para isso eu quero te contar uma história. E essa história é uma história real, tá? Como que eu descobri a minha primeira crença limitante? Quando eu tinha em média de 6 anos, a minha mãe, com todo o amor de mãe, ela tinha um hábito muito gostoso, que era falar assim: ai filho, você é tão lindo, espero que você não cresça nunca. Nunca esqueça dessa história, tá? E ela contou tudo, e tanto isso, ela falava tanto, que isso na minha cabecinha, lá de 6 anos, começou assim a me bloquear. Então eu parei de me comportar como pessoa, uma criança que estava evoluindo, e fiquei estagnado. Isso gerou que eu reprovei na segunda série do primário, isso gerou que eu tive que fazer terapia. Até que percebi que o amor de mãe, tanto carinhoso, sempre falava assim: filho, você é tão fofo, não cresce. Ia gerar uma crença que ia fazer eu acreditar que eu não precisava crescer. Que para eu ter aquele amor, eu precisava ficar daquela forma. Claro que eu só fui perceber isso depois de todos os estudos e análises de anos de pesquisa, que é onde eu estou hoje, né, com 35 anos. Mas ao mesmo tempo que a minha mãe, linda, maravilhosa, com todo amor de mãe, inconscientemente, possivelmente várias mães aí também, pais, acabam com muito amor e carinho, deixando bem claro, se expressando de uma forma que a criança forma isso no subconsciente. Mas essa mesma mãe, porque eu tinha, apesar de eu ter desenvolvido uma dificuldade de aprendizado quando eu estava na escola, eu ainda tinha vontade de desbravar o mundo, de aprender inglês, de viajar, de aprender um mestrado. E aí eu fui crescendo e, porra, eu era burrinho, né? Gente, eu fiquei burrinho. Dificuldade na escola, até que um dia, a mesma mãe, que lá quando eu tinha 6 anos, me falou assim: meu filho, ai que bonitinho, não cresce, que no meu subconsciente ficou me limitando. Essa minha mãe trocou essa crença limitadora por uma possibilitadora. No dia que ela falou: meu filho, você quer uma vida melhor? Você tem dificuldade de estudar? De aprender? Estuda. Gente, não é que esse conselho é bom? Recomendo. Conselho de mãe. Estuda. E foi esse conselho que me fez ter coragem e motivação para fazer uma faculdade no Brasil, encarar a minha carreira, sair do Brasil, fazer meu intercâmbio, fazer meu mestrado, meu MBA. Foi esse conselho lá atrás, essa crença, olha o poder da mente, que fez eu ter coragem para continuar o meu sucesso. Hoje eu tenho um livro em inglês, em português, tenho um mestrado na faculdade e trabalho como consultor de saúde e bem-estar. Ou seja, por que eu estou contando essa história? Porque essas vozes, essa mentalidade que você tem, esse corpo que você tem, essa genética, se você está acima do peso, muitas vezes sim, eles foram programados enquanto você está crescendo. Só que é o seguinte, anota aí a frase: você não é responsável pelos traumas que te aconteceram no passado, mas você é o único responsável por curá-lo. Imagina se eu tivesse carregado essa história: ai, porque a minha mãe, ela falava que eu era muito linda, eu tinha dificuldade na escola. Tive bastante dificuldade, burro mesmo. Mas não, foquei na crença que foi. Então é muito importante você entender que, perdoe o passado, você não é responsável pelo que te aconteceu. Mas o dia que você aprende que você é o único responsável por curá-lo, aí a sua vida muda. Mas isso ainda nem é o tópico da live, só contando por que eu faço o que eu faço e como que eu tive que desenvolver a habilidade de estudar e praticar tanto, porque é a necessidade para fazer isso que eu faço. E não só isso, a gente vai crescendo em dimensões da vida que são importantes, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai prestando atenção para algumas crenças limitadoras, né, que foi sendo imposto pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, ao mesmo tempo tem pessoas que dão crenças possibilitadoras. E aí eu vou dar crédito ao meu pai. Quando eu tinha uns 15 anos, e eu na mesma vontade de querer sair do Brasil, de querer estudar, de querer fazer um intercâmbio, de fazer mestrado, tinha que trabalhar, né? E meu pai era aqui, ó, dinheiro não nasce em árvore. Aquela geração é a geração boa, a geração que ensina as pessoas a trabalhar. E aí eu fui trabalhar de chapa. Você sabe o que é trabalhar de chapa? Carregar saco nas costas, carrega 50 quilos, 30 quilos. E essa foi a minha jornada, para eu perceber naquela época, quando eu tinha 18 anos, 16 anos, desculpa, para perceber, porra, do jeito que tá, não dá para mudar, eu sou burro, tenho dificuldade na escola, minha mãe falou que eu preciso estudar, meu pai me falou que eu tenho que trabalhar duro, vou juntar aqui, ó, vou estudar duro.
E aí foi isso que eu fiz. E aí eu fui desenvolvendo minha carreira para chegar onde eu estou hoje, que são 15 anos de pesquisa e trabalho para compartilhar o conhecimento, para ajudar as pessoas a ter mais consciência das ações que fazem. Porque sim, eu acredito no mundo melhor. Eu acredito que as pessoas com saúde, elas formam uma sociedade melhor. Quer um exemplo? A pessoa que não tem saúde, ela vai assim, ela está sempre cansada, ela está sempre reclamando, ela está sempre estressada, ela está sempre achando que o dia dela é pior. Quem aí tem um amigo que não é saudável? Você. É você que não é saudável.